Olá, Shalom. Pastor Rui Nascimento com o estudo da carta de Paulo aos santos que estavam em Roma. E nós vamos continuar então este vídeo, vai ser o vídeo número 14 e vamos iniciar o capítulo 7, retomar aonde parámos no vídeo anterior, no vídeo 13. Nós paramos no versículo 14 do capítulo 7, onde está escrito: bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Bom, foi aqui que eu disse que não pode ser Paulo estar falando dele, porque Paulo fala no capítulo 6, versículo 18, que fomos libertos do pecado e nos tornamos escravos do Senhor Yeshua, escravos da justiça, portanto não fomos vendidos como escravos ao pecado. Não Paulo. Todos aqueles que não têm o Senhor Yeshua e que não andam com o Senhor Yeshua, esses sim. Paulo não. Paulo não está falando dele. E ele diz então: a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Como é que Paulo diz que ele é carnal? Paulo não pode estar falando dele, porque no capítulo 8, no versículo 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Messias Yeshua, que não andam segundo a carne. Ora, então Paulo andava segundo a carne, sendo carnal. Carnal, já vimos, é velha natureza. Você crê que Paulo andava na velha natureza dele? Que Paulo não tinha nascido de novo? Que Paulo não era um homem espiritual? Era um homem carnal? Claro que Paulo não pode estar falando dele. Paulo está falando de todos os homens que não têm a lei com o Espírito. A lei e o Espírito, como diz Isaías no capítulo 8, do verso 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Essa lei é a lei de Deus e o testemunho é Yeshua, que dá vida a essa lei através do Espírito. É disso que Paulo está falando. E será que Paulo não era um homem espiritual? Será que Paulo era um homem vendido como escravo ao pecado? Era um homem carnal? E ele ainda continua e diz: o que eu faço não entendo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que eu aborreço isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Em Paulo? Então ele era, se o pecado habitava nele, o que ele falou lá no capítulo 6, versículo 22, cai por terra. Mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Paulo está dizendo no capítulo 6, 22, que estamos libertos do pecado, que temos que dar fruto para Deus, e ele está dizendo que aquilo que ele quer, ele não consegue fazer, e o pecado que habita nele não o deixa fazer. É óbvio que Paulo não está falando dele. E ainda mais ele diz no versículo 18, ele diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ora. Então, se Paulo não consegue realizar o bem, o que ele nos fala para nós fazermos em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 7, é impossível, porque ele nos manda fazer o bem. Então, como é que eu vou fazer o bem se o próprio Paulo não consegue fazer? Ele diz que ele não consegue fazer, está-me mandando fazer a mim. 1 Coríntios 11, 1, vamos ver o que é que Paulo fala lá. Vamos ver. 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Espera aí. Então Cristo andava no pecado, era carnal? Então Cristo não conseguia fazer o bem? Então eu vou seguir Paulo, ser imitador de um homem carnal, vendido ao pecado, que não consegue fazer o bem, que o bem que ele quer fazer não faz e o mal que ele não quer ele faz. Então Paulo está dizendo: eu só faço mal, eu não faço nada bem. É isso que Paulo está falando? Não. Paulo está falando isso para aqueles que não têm o Messias e Yeshua dentro deles e em quem não foi gravada a nova aliança de Jeremias 31. É para esses que Paulo está falando. Paulo não está falando para os judeus que conhecem a lei, mas conhecem a lei dos homens, que conhecem a lei legalista, que conhecem a lei, e precisa de saber também que na altura que Paulo andou anunciando o Evangelho, a lei que vigorava em Israel era a lei oral.
Não era uma lei escrita, não havia as Bíblias que tem hoje. Não era desse jeito, era a lei oral. A lei oral era transmitida cheia de imperfeições, cheia de mudanças, cheia de ajustes. E era dessa lei que Paulo está falando, para esses que Paulo está falando. Que eles não conseguem fazer nada porque o pecado habita neles. Continua habitando neles, podem matar os bezerros, os bois, as ovelhas, os carneiros que quiserem levar no templo, que o pecado continua habitando neles. É isso que Paulo está falando. Paulo nunca pode estar dizendo que ele não consegue fazer o bem. Ele não pode dizer que é ele, porque então, se ele está falando isso, Paulo era um tremendo de um hipócrita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A ver o que é que ele fala lá em Gálatas 6. Gálatas 6, 9. O que é que Paulo fala em relação... O que é que Paulo fala para nós em Gálatas 6, 9? Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos. Espera aí, como é que Paulo pode me dizer para eu não me cansar de fazer o bem, se ele está dizendo aqui que ele não consegue fazer o bem? Claro que não é dele que ele está falando. Óbvio que não é dele que ele está falando. Em 2 Coríntios 10, 2 e 3, veja, nós temos que ir lá, nós temos que ler, para você entender que ele não está falando dele. 2 Coríntios 10, 2 e 3, rogo-vos, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar a confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Pois nós ainda vivemos na carne, mas não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Derrubamos raciocínios, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Como é que Paulo se andava na carne, como ele diz aqui, que o que habita em mim não presta? Eu sou vendido ao pecado, o que eu quero fazer de bem não consigo, eu estou na carne, eu sou carnal. Como é que ele está dizendo aqui que ele não é carnal, depois em 2 Coríntios 10? Eu vivo ainda nesta carne, diz Paulo, mas não vivo segundo a velha natureza da minha carne. Então o que Paulo está falando aqui não pode ser dele, nunca, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O capítulo 6, se nós recuarmos um pouquinho, no versículo 12, Paulo diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedeceres os seus desejos. Ora, e aqui ele está dizendo que eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O pecado que habita em mim. Mas espera aí, não pode ser, não bate, gente, é impossível. No capítulo 6, versículo 12, ele me incentiva e diz: olha, o pecado não pode reinar no teu corpo mortal. Aí no capítulo 7 ele está dizendo: mas o pecado que reina em mim, que habita em mim, não é possível, não bate. Não bate. Não é de Paulo mesmo que ele está falando. Ele está falando daqueles que estão dentro das igrejas, que confessam Yeshua, mas que continuam na velha natureza, andando no pecado, fazendo o mal. E ainda mais, ele está falando aqui para aqueles que estão se vangloriando na lei, mas que ainda não têm o Messias. Ele está falando: falo convosco, vós que conheceis a lei. Conhecem a lei, mas eles não conhecem o Messias Yeshua, não andam no Espírito, não receberam o Espírito Santo de Deus. Então Paulo está dizendo para eles, é como se eles estivessem falando. Paulo está falando no lugar deles, mas por eles. E nós vamos ver isso claramente aqui embaixo, que eu creio que você vai entender o meu raciocínio, o meu entendimento dessa Escritura. Então ele não pode dizer que, pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Você imagina Paulo fazendo o mal? Sinceramente, o homem que escreveu mais de metade
da nova aliança, andando fazendo o mal, dizendo ele que era seguidor do Messias, ele me incentivando a segui-lo fazendo o mal, então vou assaltar bancos, vou roubar, vou matar, vou estuprar, porque é o mal, isso é que é o mal. E Paulo está dizendo que ele não consegue fazer o bem, ele só faz o mal. Gente, é óbvio que ele não está falando dele. Ele está falando da natureza humana caída. Ele está falando do homem caído. Ele não está falando do homem ressuscitado em Cristo, que enterrou a sua velha natureza com o Messias na cruz e que ressurgiu dos mortos com uma nova natureza. Ele não está falando daqueles que estão no Messias. Ele está falando daqueles que são natureza caída, corrompida, corruptos, que por mais que tenham a lei, por mais que tenham a Torá, por mais que andem na lei oral, por mais que façam orações e rezas todos os dias através do Sidur e da Mishnah, eles não vão nunca conseguir alcançar a pureza nem a incorruptibilidade, porque eles não conseguiram receber o Espírito do Messias. Paulo está querendo levá-los a uma consciência messiânica. E é por isso que ele está falando do jeito que ele fala. Aí o versículo 20 ele diz: ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, mas o pecado que habita em mim. Em Paulo? Impossível. Impossível. Já provámos, já mostramos que não pode ser. Até porque no capítulo 8, nós vamos avançar aqui um pouquinho, nos versos 4 e 5, olha o que é que Paulo fala. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade com Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Espera aí. Então Paulo está dizendo que ele anda na carne, que ele só faz o mal e que mesmo assim ele ainda é amigo de Deus. Ele depois diz aqui, eu não ando segundo a carne. Então como é que é ele? Como é que pode ser ele no capítulo 7 e no 8? Ele está dizendo para não andarmos segundo a carne. Como é que é possível? Se no 7 ele está falando dele, se, como dizem a maioria dos teólogos aí e dos pastores, eles dizem que, não, Paulo, você vê aqui, nem Paulo conseguia dominar o seu corpo, então se Paulo não conseguia, como é que ele me diz para eu conseguir? No versículo 4 do capítulo 8. Então Paulo era um tremendo hipócrita. Lógico que não era. Hipócritas são aqueles que distorcem as palavras dele, como diz Pedro. Pedro avisa e diz, olha, tem muitos indoutos aí que distorcem as palavras de Paulo para a sua própria perdição e para a perdição daqueles que os ouvem. Talvez seja desses que você está ouvindo. O que Paulo está falando aqui, depois ele continua, e ele diz, o versículo 21, então eu acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Espera aí, não pode, porque Paulo está dizendo, não reine no vosso corpo o pecado. Como é que pode ser nos membros de Paulo? Não pode. Ele diz no capítulo 8, o capítulo 8 dele é todo destinado a isso, a esclarecer isto aqui. Para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo não está falando dele, e eu já vou mostrar isso para você. Aí ele diz, miserável homem que sou eu, quem me livrará do corpo desta morte? É claro que Paulo está se colocando no lugar do interlocutor, daquele que está lendo esta carta e que vai lendo tudo isto e diz assim, puxa, mas sou eu mesmo, eu não consigo fazer o bem, eu quero fazer, mas eu não consigo, eu só consigo fazer o mal, mesmo tendo a lei. Como é que alguém que tem a lei, e a lei prega o amor, consegue chegar lá e apedrejar Estevão até à morte? São os da lei. São aqueles que não conseguem fazer o bem, eles querem fazer o mal. Como é que eles conseguem entregar Yeshua para o madeiro? Eles têm a lei. Mas por que é que eles o fazem? Porque o bem que eles querem, eles não conseguem fazer. Nós vemos isso com Caifás, quando ele profetiza sobre Yeshua.
E que dizem, vós não entendeis nada, não sabeis que importa que morra um homem pela nação, e não apenas pela nação, mas pelo mundo inteiro. Ele ali entrou em profecia, ele profetizou aquilo que ele nem sabia o que estava falando. Na verdade, ele queria fazer o bem, mas não era capaz. Por quê? Porque ele não tinha o Espírito do Messias. E é desses que Paulo está falando aqui. Então, aquele que conhece a lei, que vai lendo o que Paulo escreve, vai interiorizando isso e vai dizendo, é verdade, eu não consigo mesmo. É verdade, eu preciso. Eu ando no pecado. É mesmo, eu sou carnal, porque eu estou fazendo isto, isto, isto. Aí ele cai na real e diz assim, miserável homem que sou eu. Então, como é que eu vou me livrar deste corpo, desta morte? E Paulo dá a solução e o escape e diz, Paulo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, o Messias Yeshua, nosso Senhor. Está certo? Quer dizer, a solução, você está perguntando, eu vou te responder, Yeshua. Para que você não ande na carne, para que você não esteja dentro de tudo isso, para que você saia desse mal que você não quer fazer, mas que você não consegue resistir, para que você saia dessa tentação do pecado, você precisa de aceitar Yeshua, você precisa de reconhecer Yeshua como o seu Messias. É isso que Paulo está falando aqui, gente. Ele não está falando outra coisa, não. Ele não está dizendo que ele é pecador, ele não está dizendo que ele não consegue fazer o bem. Isso é mentira dos teólogos, dos pastores que querem andar no pecado, que querem usar a palavra distorcida para eles justificarem as suas fraquezas e dizer, viu, eu não consigo mesmo. Isto que está aqui é um aviso. Isto que está aqui não é uma atenuante, não. É um aviso para nós sairmos disto aqui. E como é que nós podemos sair disto aqui? Paulo dá a resposta. Eu dou graças a Deus pelo Messias Yeshua, nosso Senhor. De maneira que eu mesmo, como entendimento, eu sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Então Paulo anda servindo à lei do pecado, de maneira que eu mesmo, com o entendimento, isto é o interlocutor que continua o seu pensamento e o seu raciocínio. Paulo está seguindo, escrevendo para o raciocínio do outro. Ele diz, você, com o seu entendimento, você serve a lei, você segue a lei. Ei, essa cama você não pode levar. Ei, eu não podia ter feito barro, porque a lei proíbe. Você não pode comer sem lavar as mãos. Ele está com o entendimento seguindo a lei, mas com a sua carne, ele serve a lei do pecado. Eu não sirvo a lei do pecado. Porquê? Porque Paulo diz no capítulo 8, aqui nós vamos encerrar, mas eu só quero atualizar, só quero entrar aqui para você entender. Portanto, e tem muita gente que lê isto aqui de uma forma incrível, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não, não é aleluia. É que o versículo continua. Que não andam segundo a carne. Então Paulo não pode estar falando dele, porque Paulo não andava segundo a carne. Como é que Paulo está servindo com a carne à lei do pecado? Impossível. Impossível, porque ele era seguidor de Yeshua e nos aconselhava a sermos imitadores dele também. Então, meus queridos e amados irmãos, está aqui o meu entendimento sobre o capítulo 7. Paulo está falando para os que conhecem a lei, mas que ainda não se converteram, não se entregaram de verdade para o Messias Jesus. Se é o seu caso, faça uma análise, um exame de consciência, analise a sua vida e veja se você tem se esforçado para fugir do pecado ou se você anda nele num ramo diário e se você está como um cão voltando ao próprio vómito, como falou Pedro. É isso que eu queria falar para vocês. E antes de encerrar, eu quero ir lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, onde Paulo vai contrariar tudo o que você possa ter entendido ou aprendido que ele estava falando dele. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, veja só o que é que Paulo fala. O mesmo Deus da paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam completamente conservados e irrepreensíveis. Ora, Paulinho, tem dó, não é? Você está me dizendo que você não aguenta, que você vendeu a sua carne à lei do pecado, que você anda no pecado, que a sua carne é fraca, que você é carnal, e você está me dizendo para eu manter o meu corpo irrepreensível para a vinda do Senhor Yeshua? Oh, Paulo, vai tomar banho? Não seria assim que você responderia para ele? É óbvio, queridos, que Paulo não está falando dele aqui. Ele está falando daqueles que usurpam do nome do Senhor Jesus para andar nos seus desejos carnais.
É isso que eu tinha para falar sobre esse capítulo 7. Próximo vídeo vamos iniciar o capítulo 8. Espero que você esteja gostando, se interessando e se debruçando mais profundamente nas Escrituras para retirar delas tudo aquilo que elas têm para vocês. E, na verdade, eu quero ainda também dar mais uma passadinha aqui em Efésios, onde Paulo faz outra afirmação incrível, né? Onde Paulo diz: ele que anda na carne, ele que é esse cara todo que não faz nada direito nem bem e que não consegue fazer obra nenhuma boa, ele diz para nós: nós somos feitura sua, criados no Messias Yeshua para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Mas é impossível, porque Paulo lá no capítulo 7 de Romanos diz que não pode fazê-las, não consegue fazer o bem. Como é que ele vai fazer as boas obras que Deus preparou? Não bates, né? Não bates. Paulo não pode estar falando dele. Shalom.